Fala pessoal, mais uma tag aqui no canal, a tag da quarentena. E eu vou aproveitar para indicar aqui algumas obras a partir dessas 7 questões que eu curto, que eu indicaria para vocês. Então vamos à primeira pergunta aqui da tag. Você acaba de se trancar em casa e não sabe por onde começar. Indique o primeiro livro de uma série que te deixará preso neste mundo até o último volume. Separei aqui então a obra Cursos de Estética do Hegel. São 4 volumes impressionantes sobre a história da arte. Ele vai e fala sobre a arte desde os antigos até o período dele, século XVIII para o século XIX, e de fato te deixará preso nos 4 volumes, porque a forma como ele apresenta a sua filosofia da arte, né, a sua estética, aqui tem estética, mas o termo que ele prefere é filosofia da arte, é impressionante. Então eu indicaria aqui pro pessoal que curte arte, filosofia da arte, estética, com certeza a leitura desses 4 volumes aqui, começando pelo primeiro volume. Próxima pergunta. Hora de experimentar uma leitura diferente. Indique um livro que te tirou da zona de conforto. Vamos lá, então. Separei aqui O Senhor das Moscas, do Golding. É um livro que eu li há muito tempo e de fato me tirou da zona de conforto. Foi bem impressionante, eu não esperava muita coisa dele, até porque não conhecia, pensei que era uma obra mais para crianças, porém de fato foi um grande soco que eu levei. É impressionante a história que está aqui, impressionante a relação que dá para fazer com a filosofia. Principalmente em relação à teoria do contrato e sobre a natureza humana. Então eu indico essa obra aqui para quem curte antropologia, quem curte natureza humana, contrato, é muito interessante essa obra. Segunda obra que eu indico, então. Terceira pergunta da tag. Você já superou todas as suas expectativas e se sente um leitor ávido? Indique um livro de seu gênero favorito. Bom, aqui eu pensei um estilo um pouco diferente, que no início eu tive assim uma aversão a esse estilo, porque eu achava muito deslocado da filosofia, são os diálogos platônicos. Então aqui eu separei o Teteto e o Crátilo, 2 super diálogos do Platão, e é um estilo totalmente diferente aí dos demais livros de filosofia. Se tu está acostumado a ler um livro mais dissertativo, no estilo do, por exemplo, Aristóteles, né, que vai apresentar o problema, vai dissertar sobre, com argumentos e tal, quando tu lê um diálogo, de fato, ele te tira um pouco da zona de conforto, porque é algo assim deslocado aparentemente. Mas depois que nós lemos muito sobre filosofia, tu vai perceber que esse estilo aqui do Platão é assim impressionante. Então, super dica para vocês, leiam os diálogos platônicos. Indico aqui, por exemplo, Teteto e Crátilo. Vamos para a próxima. 4. Esta é a sua 4ª leitura e você já está sentindo os primeiros sintomas da ressaca literária. Indique um livro que vai te curar desse mal. Bom, então, pensando em algo para curar da ressaca, eu pensei em algo mais tranquilo, uma leitura leve, uma leitura não leve no sentido do conteúdo, mas leve no sentido da escrita mesmo. O Hans Jonas, com O Princípio e Responsabilidade, Ensaio de uma Ética para a Civilização Tecnológica. Por que para te curar da ressaca? Porque é uma obra fácil, é uma obra muito bem escrita, e é uma obra que trata de problemas contemporâneos. É uma ética das gerações futuras, né? Ele vai tratar justamente dos problemas que a tecnologia e que a ciência acabaram construindo, apesar dos avanços, esses problemas que elas também acabaram construindo. E o Hans Jonas aqui, com o princípio de responsabilidade, além de ser uma leitura super simples no sentido de escrita, é muito atrativa e é muito importante, assim, te faz pensar muito sobre as gerações futuras, algo que normalmente a gente não pensa em outros clássicos. Aqui tu pensa muito sobre as gerações futuras, então eu indico assim, nessa pergunta, O Princípio e Responsabilidade do Jonas. Vamos para a próxima, nós estamos aqui para número 5. O fim da ressaca chegou. Seu diagnóstico de animação para ler está mais forte do que nunca. Indique um livro que faça você lê-lo em um único dia, do início ao fim. Separei aqui um livro curto do Nietzsche,
Crepúsculo dos Ídolos é um livro rápido, é um livro que tu lê num único dia, não significa que seja de fato um livro fácil, né? Se tu pega, por exemplo, a primeira parte da obra, onde ele trata de aforismos, máximas e flechas, tu pode ficar aí um bom tempo aí em 2, 3 páginas refletindo sobre essas máximas que ele põe. Mas é uma leitura assim que tu faz rápida e é uma leitura bem interessante e inclusive é uma boa porta de entrada às obras do Nietzsche, Crepúsculo. Muitos dizem que essa talvez seja a melhor obra para começar a leitura de Nietzsche. Então, gosto muito desse livro, Crepúsculo dos Ídolos do Nietzsche, e indico nessa pergunta. Vamos para a próxima, que nós temos a pergunta número 6 agora. Sua quarentena está em reta final e você precisa renovar sua animação na leitura. Indique um livro 5 estrelas e favoritado. Bom, eu indicaria aqui um livro um pouco diferente desses que eu indiquei, porque eu não indiquei nada sobre filosofia da ciência especificamente. Eu indico então aqui a Estrutura das Revoluções Científicas do Thomas Kuhn. É um livro que eu li há muito tempo também, para a disciplina epistemologia que eu trabalhei, e tinha Thomas Kuhn, e eu não tinha lido ele ainda, então eu peguei o clássico, li, e foi assim surpreendente. Inclusive trabalhei muito em aula e os alunos sempre gostavam bastante das aulas sobre o Thomas Kuhn, e muitos acabavam lendo também essa obra. Então indico como um super clássico da filosofia da ciência do século XX, A Estrutura das Revoluções Científicas, uma dica ótima para quem curte filosofia da ciência. E chegamos ao final da nossa tag, vamos para a última pergunta, número 7. Para fechar sua quarentena com chave de ouro, nada melhor do que uma leitura impactante. Indique um livro que superou suas expectativas. Este livro aqui do Honneth, Luta por Reconhecimento, é um livro que eu esperava bastante dele, mas ele acabou ainda superando as expectativas, porque me fez olhar para muitos assuntos que eu conhecia apenas via o jovem Hegel com um outro olhar. E de certa forma ele me ajudou a valorizar mais o jovem Hegel, a importância do jovem Hegel, porque eu era um leitor mais do Hegel maduro, da fenomenologia de 1807 em diante. Com a leitura da Luta por Reconhecimento, eu acabei me voltando bastante para os textos do jovem Hegel. E o Honneth é um autor importantíssimo da teoria crítica hoje, e as demais obras dele também são bem interessantes e importantes. Então, essas são as 7 perguntas com as 7 obras que eu indico para vocês. E eu espero que, de alguma forma, essa tag tenha ajudado vocês para conhecerem um pouco dessas obras e criarem uma curiosidade para lerem algumas dessas obras. Então, dessas obras aqui, retomando aqui, se for assim para classificar, né? Livro pesado, 4 volumes, curso de estética, e leituras mais rápidas, essas demais aqui. Claro, temos literatura aqui, um livro clássico da literatura, mas nós temos aqui outras leituras que são leituras rápidas, que são leituras que tu pode fazer aí em 10, 20 dias mais ou menos, e vai te agregar bastante no mundo filosófico. Acho que uma das características mais importantes de todo estudante de filosofia é gostar de ler, ser leitor, né? Tem aquele filme chamado O Leitor, e quando eu assisti aquele filme, eu pensei justamente na atividade de leitor como se fosse de fato uma profissão, né? Eu também gosto do termo ser estudante profissional, ou ser um leitor profissional. Acho que quem gosta de filosofia ou literatura ou tantas outras áreas, acaba se tornando um leitor ou um estudante profissional. E o nosso grande material de pesquisa, com certeza, são os livros. Então, quem vai para a filosofia, e aqui eu falo da filosofia porque é a nossa área, mas pode ser literatura também, obviamente tem que amar ler. Porque se não gosta de ler, acho que está meio perdido no curso ou no estilo de vida que pode assumir com a filosofia. Então, tu pode ser apenas um autodidata e se aproximar da filosofia, porque ama a leitura, ou ser de fato alguém que vai seguir carreira com a filosofia, dando aula, enfim, tem várias outras portas, mas acho que o núcleo, a parte mais importante desse tipo de vida é justamente esse, é amar os livros. Então, pessoal, espero que tenham gostado dessa tag e nos encontramos no próximo vídeo. Até mais!